Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Nganga Kemba, do Exu Zé Pilintra. Sou Nganga de Quimbanda e bruxo luciferiano. E hoje eu vou falar sobre Quimbanda luciferiana. Diego, a Quimbanda luciferiana realmente é uma Quimbanda ou ela é uma invencionice do ser humano, né? Nos dias atuais, para tentar juntar Quimbanda com Diamonds e por aí vai. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa o seu like, compartilhe o vídeo, faz com que esse vídeo chegue a mais pessoas. E vamos lá. Quimbanda luciferiana. Diego, ela existe ou não? Tá, vamos lá. No campo das ideias, tudo existe, né? Tudo existe. Mas vamos lá. O que é a Quimbanda? Como que a Quimbanda no Brasil ela surge, né? A Quimbanda no Brasil ela surge advinda inicialmente dos antigos quimbandas, né? Os antigos quimbandas escravizados que vieram do Congo e de Angola chegam aqui no Brasil, né? Escravizados, e aí eles topam com uma realidade simples. Além da escravidão, aqui já existiam os povos nativos, né? Que seriam quem? Os indígenas, né? Porém, os indígenas também praticavam o que nós conhecemos hoje como pagelança, que em contrapartida se parecia muito com a quimbanda. Por quê? A quimbanda pratica o culto aos baculos, que são os antigos ancestrais, né? Os seus antigos ancestrais, né? E na pagelança, você tem o culto à natureza e os pajés também tinham esse contato espiritual com os ancestrais, né? Então, em contrapartida, né, tanto os quimbandas quanto os pajés, eles se assimilaram e muitos deles, inclusive, absorveram um pouco um do outro, ou seja, o ensinamento dos pajés, dos indígenas que aqui em solo brasileiro já praticavam a pagelança, né? Os quimbandas, muitas das vezes, muitos deles, os que conseguiam fugir dos senhores de engenho, acabavam indo para as, né, aldeias indígenas. E lá eles começaram a aprender, né, o culto dos indígenas aqui no Brasil, né? 300 anos depois, né, da escravidão, vieram para cá os povos iorubás, né, que também tinham o culto aos seus ancestrais. Eles também tinham o culto aos seus ancestrais, que são quem? Os orixás, né? Os orixás que são nada mais, nada menos do que Eborás, ou seja, ancestrais divinizados ou semideuses, né? Alguns consideram eles semideuses, né? Os iorubás chegam aqui no Brasil, né, com os povos banto aqui que já, né, tinham perdido ou descaracterizado muito dos seus cultos, não, ou mesmo muito das suas práticas, ou seja, 300 anos em que esses povos Congo-Angola estavam no Brasil, né? E aí eles tiveram que fazer o quê? Uma adaptação daquilo que eles já tinham como culto ancestral, né? Então ali eles acabaram recebendo muita influência indígena, que eram os povos nativos aqui no Brasil, e muitas das vezes tiveram que se esconder atrás da casca, né, cristã, ou seja, ou eles aceitavam o cristianismo como uma forma de esconder o culto que eles praticavam, que eram os ancestrais, né, para que esse culto se mantivesse vivo, né? Então os povos banto acabaram se descaracterizando do seu culto de origem, né? Então eles praticavam o culto aos seus ancestrais, meio que em contrapartida também tinha essa ligação com os santos católicos, né? Com os santos católicos. Chega aqui no Brasil os povos Nagô e Urubá e fizeram uma revolução, né? Por quê? Trouxeram uma divindade chamada Exu, que já veio de lá da África com a pecha de que Exu seria o diabo, né? Ou seja, Samuel Ajay Crawford, né, fez a tradução da Bíblia em Yorubá, colocando o diabo, o Satã, como Exu, né? Então, a ideia de Exu
como o diabo, já veio para cá para o Brasil com essa casca, ou seja, com essa divindade já sendo demonizada, né? Chega aqui no Brasil e aí Exu é demonizado. E muitas das religiões, das tradições que aqui no Brasil começaram a dar frutos, quais são as culturas que começaram a dar frutos? Os cultos da pagelança, que depois se torna a Jurema Sagrada, né? A Jurema Sagrada no Nordeste do país, né? Tambor de Mina, né? E outros cultos no Nordeste que já existiam, né? Então, eles advêm da pagelança, né? Então, com a influência dos Yorubás, dos Bantus, cada localidade aqui do nosso Brasil se estabelece o seu culto, né? Logo em seguida também vem os povos do Benin, né? Que também trouxeram a cultura dos seus deuses, que são os voduns, né? E também muitos deles se assimilam aos povos Nagô, né, com as suas divindades, e também se assimilam aos povos Bantu, né? Lembrando que esses povos, né, Yorubás, Bantus e os povos do Benin, né, viviam em guerra. Eles viviam em guerra. Só que chega no Brasil, eles são obrigados ao quê? A se juntarem e formar uma massa de força para sobreviver. Sobreviver não somente à escravidão, como também sobreviver e fazer com que o culto à sua ancestralidade, aos seus ancestrais, permanecesse vivo, né? Então esse culto ele sofre diversas modificações em solo brasileiro. E daí nasce os cultos como Jurema Sagrada, Cabula, Macumba Carioca no Rio de Janeiro, Tambor de Mina no Norte, Jurema Sagrada no Nordeste e por aí vai. Então são vários os cultos que são iniciados a partir desse tronco africano, indígena, e também recebe influência do cristianismo, né? Também recebe influência do cristianismo. A macumba carioca no Rio de Janeiro, né, é o único dos cultos, né, que acaba tendo uma grande ascensão. Por que ele acaba tendo uma grande ascensão? Porque primeiro, até então, o Rio de Janeiro era considerado uma das capitais do Brasil, né? Era considerado uma das capitais do Brasil, né? E muitos foram os povos que começaram a migrar, ou seja, quando estoura, né, várias das revoluções, né, no Brasil. Então esses povos que, por exemplo, eram do Nordeste, Pernambuco, Rio Grande do Norte, por aí vai, assim como também na Bahia, quando estoura diversas revoluções, esses povos oriundos desses cultos acabam migrando para o Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais e São Paulo. E sim, eles trazem consigo esses cultos aos quais eles já praticavam, né? E aí se forma a macumba carioca, que é um nome genérico da onde se tem diversas práticas ancestrais, ou seja, são diversas práticas. As pessoas já se manifestavam com os seus ancestrais e esses ancestrais acabaram tendo características diversas, né? E recebiam nomes adversos. Exemplo foi o caso, por exemplo, de Zé Pilintra, né? Que até então na Jurema foi um dos precursores da Jurema. Então até então a Jurema anteriormente não era um culto à maestria, né? Que são os mestres da Jurema. Zé Pilintra juntamente com Maria do Acais, né? Maria do Acais fundam o que a gente chama de culto aos mestres juremeiros, aonde são pessoas, né, seres encarnados, que fazem a sua passagem e passam a ser cultuados e a incorporar nos médiuns, né, como Zé Pilintra e outros tantos mestres da Jurema. Assim como acontece também no Tambor de Mina, no Norte e Nordeste, onde lá se tem um culto similar à Jurema, onde você, além de incorporar os antigos pajés, os antigos indígenas, né, que hoje são considerados caboclos porque são mestiços, né, ou seja, caboclos que têm a sua
miscigenação que acontece em todo o território brasileiro, né? Miscigenação entre indígenas com brancos, indígenas com negros e por aí vai. Então o caboclo, a figura do caboclo se torna a figura mais cultuada em solo brasileiro. E sim, tem uma influência fortíssima nos cultos como tambor de mina, como a Jurema Sagrada e a macumba carioca, né? Só que a macumba carioca também sofre influência de outros espíritos. Quais eram os espíritos? Espíritos que até então não aceitaram o crivo do cristianismo, né? E não só no Rio de Janeiro, né? Como em diversas partes do Brasil, né? Você tinha pessoas que lutaram contra o cristianismo. Então tiveram indígenas, povos indígenas que foram dizimados, e esses espíritos, mesmo em vida, já lutavam contra o crivo do cristianismo, ou seja, não aceitaram o cristianismo como religião, e além de não ter aceitado o cristianismo como religião, suas tribos foram dizimadas justamente por conta de padres e muitas das vezes, né, pessoas que queriam entrar ou adentrar suas aldeias, né, para tomar suas terras, né? E foi o que aconteceu. Então muitos desses indígenas, desses povos indígenas, desses espíritos que viram as suas famílias, que viram os seus vilarejos dizimados, esses espíritos não aceitam o crivo do cristianismo. E aí esses espíritos começam a se manifestar, né? Começam a se manifestar na macumba carioca, né? Então a macumba carioca, ela é o conglomerado e aonde esses espíritos se manifestam, e em diversos outros cultos também. Só que como, por exemplo, a Jurema Sagrada tem a mestria, onde você tem o mestre de direita e o mestre de esquerda, né? E o mestre de esquerda, né, é considerado justamente este espírito que não aceita trabalhar sob a égide do cristianismo, né? E você tem outros espíritos também, como por exemplo, malandros, né? Os malandros, né? Que oriundos do culto da Jurema Sagrada, né? Aonde uma das, né, pessoas adeptas ao culto de Jurema ou devota deste grande mestre da Jurema, como Zé Pilintra, vem para o Rio de Janeiro, batiza o seu filho como José Pilintra, né? E este passa a ser um malandro, ou seja, começa a vir essa identidade de alguém que vem das periferias, um negro de periferia, né, que tem que se virar nos grandes centros, e ali tem a boa lábia, a boa, né, conversa, é um galante, é uma pessoa muito galante. E naquela época no Rio de Janeiro se tinha o que nós chamamos de cabarés, né? O que eram os cabarés? Era o local onde as pessoas iam para dançar e descontrair, né? Os grandes salões que existiam no Rio de Janeiro. Só que quem frequentava esses cabarés não é só a elite, também eram pessoas que muitas das vezes iam para ganhar vida, né? Como é o caso, por exemplo, dos malandros, e como é o caso das mulheres, né, que até então, anteriormente, né, eram mulheres da vida, né? O que é mulheres da vida? Mulheres que ganhavam a vida através de outras situações, né? Como por exemplo a questão do sexo e outras tantas outras formas de se ganhar a vida, né? Então você tem aí a figura do malandro, que é aquele cara que sai das periferias, vai para os grandes centros e dali, através da boa conversa, da jogatina e de outros tantos fatores, inclusive também a questão de você, né, não se submeter ao crivo da sociedade. Ou seja, o malandro era aquele que não se submetia, que não tinha um crivo social ligado à égide cristã, né? Ou seja, a ética cristã. Então esses malandros sobreviviam através do jogo, através da noite, ou através muitas das vezes de ter que muitas das vezes ir contra as autoridades, né? Muitos deles inclusive eram capoeiristas, né? Pessoas que eram capoeiristas naquela época, né? Que eram mal vistos diante da sociedade, né?
A sociedade até então catolicista, sociedade que era elitizada, né? Então esses acabaram começando a se manifestar nos cultos de macumba carioca. Então todos esses espíritos revolucionários que não aceitavam o crivo da sociedade, que não aceitavam certas regras sociais, passavam a se manifestar nas macumbas cariocas, né? Exemplo, Zé Pilintra, né? A quimbanda, né, começa a ter aí a sua identidade, né? Começa a ter as suas primeiras identidades como um culto de quimbanda, quando Aloysio Fontenelle criou o primeiro livro chamado de Exu, né? Ou seja, esse cidadão chamado Aloysio Fontenelle escreve esse livro Exu, né? Porém, Aloysio Fontenelle já era um cara envolvido com o ocultismo. E aí, com o advento da Umbanda, do Zélio Fernandino de Moraes, que traz essa identidade cristianizada dos cultos que até então já existiam no Brasil, né? Ele cria a Umbanda e transforma o culto da macumba carioca, né? Tenta transformar o culto de macumba carioca em um culto paralelo ao kardecismo, né? Ou kardecismo, o espiritismo kardecista, né? Ele até tenta, né? Mas aí também, em meados da mesma época, aparece outras figuras, como por exemplo Tata Tancredo, que cria a Umbanda, o Molocô, que traz outros elementos, inclusive elementos africanistas para dentro do culto de Umbanda, que até então, pelas mãos de Zélio Fernandino de Moraes, era um culto mais kardecista, né? Onde se manifestavam caboclos e pretos velhos que vinham com esse arquétipo mais cristianizado, né? A quimbanda começa a surgir, começa a tomar forma, vamos dizer assim, começa a tomar forma a partir desta égide, aonde Aloysio Fontenelle, com o seu livro Exu, né, cria uma separação de cultos, ou seja, pega a Umbanda e transforma ela na coisa boa e a quimbanda a coisa ruim. E aí Exu e Pombogira acaba sendo sincretizado, ou seja, é feita uma sincretização de Exu com os daimons da Goécia, né? É feita uma sincretização de Exu com os daimons da Goécia, né? E dali começa a se surgir as quimbandas, né? Mas não é por causa do livro do Aloysio Fontenelle, né? Mas ele deu, né, como se fosse um start para algumas quimbandas que hoje em dia têm seus fundamentos muito ligados a essa questão. E aí fala, então quer dizer que a quimbanda luciferiana ela nasce do livro do Aloysio Fontenelle? Não. Muitas são as quimbandas que já existiam em solo brasileiro, né? E que ficavam muitas das vezes escondidas nos cultos de Umbanda. Então você tinha um umbandista que tinha o seu culto aos seus ancestrais e ao cristianismo ao mesmo tempo, né? E você tinha ali o culto de Exu e Pombogira e a essas deidades conhecidas até então como demônios. Então, dentro da quimbanda já se praticava, né? Tanto o culto de quimbanda, que era o culto a Exu e Pombogira, como também a essas deidades, né? A essas deidades. É óbvio que naquela época já se tinha um culto um pouco mais arcaico, aonde muitas das vezes o Exu e a Pombogira eram sincretizados a esses espíritos, né? A estes daimons, né? Lembrando que também, né, todos os cultos aqui no Brasil também sofrem a influência das magias europeias, né? Ou seja, quando remanescentes ou foragidos da Europa que vieram para cá escravizados, né, acabaram trazendo também as suas práticas, né? Porque o cristianismo acabou assolando também, né, a Europa. E aí todas as pessoas que tinham cultos
as suas deidades acabaram tendo que se refugiar de alguma forma, né? Estoura a Inquisição lá na Europa, né? Muitos deles acabam sendo mortos, outros conseguem fugir e vêm parar no Brasil. E aí surge, né, diversas ordens ocultistas, aonde essas práticas eram tidas como práticas, né, mas eram muitas das vezes meio que paralelas ao culto de Quimbanda. Então você tem as práticas ocultistas junto ao culto de Quimbanda. Então a Quimbanda acaba absorvendo também essas práticas, ou seja, práticas ocultistas, né, que vêm influenciadas da Europa para cá para o Brasil. Então a Quimbanda, ela surge, né, como culto, ela se estabelece como culto dentro deste parâmetro, aonde a Quimbanda acaba sendo a ligação negativa ou lado negativo da Umbanda, onde se praticava magia negra, aonde se praticava aquilo que até então pela Umbanda e pelos outros cultos, né, como o Candomblé e por aí vai, eram coisas que não podiam ser vistas ou demonstradas na sociedade, né? E aí, Exu e Pombogira recebendo essas nomenclaturas, porque até então Exu e Pombogira recebem essa roupagem, recebe esse nome influenciado dos povos iorubás, né? Ou seja, a figura Exu que já era demonizada, né? A divindade Exu dos povos iorubás que já era demonizada, traz uma roupagem e aonde também acaba influenciando estes espíritos, que até então era conhecido como Bacuros ou Baculos, dos povos, né, dos povos Congo, Angola, dos povos Banto, né? Recebem a nomenclatura Exu e Pombogira, influenciada dos povos Nagô, e também Pombogira, que até então era este espírito, ou seja, o Exu feminino, recebe o nome Pombogira, também influenciado dos povos Banto, né? Uma corruptela do nome do Inquice Pambo-Indila, né? Que também é meio que similar a Exu dos povos iorubás. Então se estabelece esses nomes e acaba se transformando as entidades que até então eram ancestrais baculos, se tornam Exus e Pombogiras e até então hoje são cultuados, né? Só que, Diego, tá, então quer dizer que a Quimbanda luciferiana é essa maçaroca, né? Pega influência da Umbanda, pega influência da pagelança. Sim, entenda, os cultos brasileiros elas sofrem forte influência. Tem influências indígenas, tem influências europeias, tem influências africanas. Então, dentro da tradição de Quimbanda, as influências elas se tornam únicas. Como assim únicas, Diego? Sim, Exu e Pombogira, que são os nossos ancestrais, cultuados dentro da Quimbanda como os nossos ancestrais, têm características similares de todos esses povos, né? Então, Exu e Pombogira, para quem muitos acham que só tem influência africana banto, não, ele recebe a influência de todos os outros cultos, ou seja, recebe influência dos povos iorubás, recebe influência dos povos indígenas, recebe a influência dos europeus, né? Tanto é que você vê nos terreiros de Quimbanda ou nos toques de Quimbanda o uso de chapéus, né? O uso de chapéus, o uso de capa, o uso de cartola, que até então não era atípico de solo brasileiro. E sim, vem muito influenciada da Europa. Ou seja, o uso de capa e cartola, né, que até então era utilizado lá na Europa, e até mesmo, por exemplo, vestidões longos ou bastante sensuais, né, que vieram da Europa. Então, a influência da Quimbanda não é só uma influência banto, né? Ela também é uma influência iorubá,
Ela é uma influência da pagelança e também é uma influência europeia. Então todas essas influências são parte do culto de Quimbanda. E Diego, então quer dizer que a Quimbanda luciferiana ela tem a influência de todas essas culturas? Sim, ela traz consigo todas essas culturas. As culturas europeias, as culturas banto, as culturas da pagelança e por aí vai. Este é o culto de Quimbanda no Brasil, que na verdade hoje se torna o que nós chamamos de culto de uma tradição realmente de feitiçaria e bruxaria brasileira. Então o Quimbanda, do mesmo jeito que era o Quimbanda, né, dos povos banto, né, que era o curandeiro, que era o curador, né, e os pajés no Brasil, advindos das tradições indígenas, né, dos povos indígenas, esse arquétipo e também influenciado de muitos dos magos e magistas, bruxos e bruxas que vieram da Europa, que trouxeram todo esse conhecimento, trouxeram toda essa bagagem e Exu e Pombogira hoje traz muito desses arquétipos, ou seja, como Exu e Pombogira são os poderosos mortos, ou seja, tiveram vida terrena, tiveram encarnação terrena, todo esse conhecimento, toda essa bagagem que eles tiveram através da magia, eles levam consigo para o plano espiritual. Tanto é que você vê muitos Exus e Pombogiras com conceitos adversos e conhecimentos adversos na magia. A gente fala que Exu e Pombogira, sim, são os nossos mestres e mestras da magia, aonde o seu conhecimento transcende o tempo. Então, Exu e Pombogira traz arquétipos indígenas, traz arquétipos africanos, traz arquétipos europeus e traz diversos outros arquétipos. Então, dizer que Exu e Pombogira deveria de ser, né, somente o ancestral africano, ou deveria de ser somente aquele ancestral de culto Congo, Angola, não entendeu que a influência no culto de Quimbanda, ou de todos os cultos no Brasil, né, é algo que é inevitável. No Brasil, tanto a Umbanda, quanto o Candomblé, quanto todos os outros cultos em solo brasileiro sofreram influência de todos esses povos. A Quimbanda não é exceção. Porém, a única coisa que se manteve dentro da tradição de Quimbanda é que a Quimbanda continua e sempre será um culto familiar, onde cada família de Quimbanda tem o seu clã particular. E esse clã ensina, ou de forma oral, repassa tais conhecimentos magísticos de feitiçaria, de bruxaria para os seus adeptos. Então, uma pessoa que adentra o culto de Quimbanda, além de prestar o culto a Exu e Pombogira, ele também aprende a arte da feitiçaria, também aprende a arte da magia. E Diego, e a questão dos daimons na Quimbanda, principalmente na Quimbanda luciferiana, como que isso acontece? Bom, vamos lá, né? Como em diversas partes do mundo, né, a maioria de nós sacerdotes, né, ou feiticeiros, aprendemos a arte da magia. E essa arte da magia, que advém dos povos banto, indígenas e também de europeus, né, muitos inclusive de nossos mestres, que são quem? Os nossos ancestrais, os nossos mestres que ensinam para nós e trazem para nós o conhecimento da magia, né? Os daimons, que até então são divindades de outros povos, principalmente divindades de outras partes da Europa, como por exemplo Lúcifer, né? Que é tão falado e muitas das pessoas falam, o que Lúcifer está fazendo na Quimbanda? Se a Quimbanda é o culto a Exu e Pombogira, o que Lúcifer está fazendo na Quimbanda? O que Beelzebul está fazendo na Quimbanda? O que Astarote está fazendo na Quimbanda? O que os Daimons da Goécia estão fazendo na Quimbanda? Bom, como o culto de Quimbanda, ele parte do princípio de que
As entidades que ali se manifestam fazem oposição ou contraposição aos dogmas cristãos, né? No cristianismo você tem o que nós chamamos de trindade, né? A trindade Pai, Filho e Espírito Santo, né? Dentro da quimbanda, né? Influenciado por esse arquétipo, né? De Astarote, Beelzebul e Lúcifer, né? A trindade na quimbanda, fazendo oposição ou contraposição à trindade da Igreja Católica cristã, Lúcifer, Astarote e Beelzebul passam a fazer parte dessa trindade. Lembrando que Maioral, que é o ser supremo dentro da quimbanda, ou pode ser considerado também o pilar central da quimbanda, né? Ou seja, sem Maioral não existe quimbanda, né? Esse arquétipo da trindade acabou vindo para a quimbanda através da figura de Beelzebul, Astarote e Lúcifer, né? E aí, da mesma forma que se tem a trindade no catolicismo cristão, você tem a trindade na quimbanda, né? E aí, Lúcifer, Astarote e Beelzebul, em algumas quimbandas passa a ser a mesma figura da trindade no catolicismo, apenas fazendo uma contraposição e uma alusão a esse conceito, né? Então, Lúcifer, Astarote e Beelzebul nada mais são do que uma forma figurativa de se falar de Maioral, né? Não que todas as quimbandas tenham esse mesmo conceito, mas a maioria das quimbandas que adentraram e receberam essa influência, né, e interpretaram essa influência como uma forma de se opor aos conceitos cristãos, se menciona Lúcifer, Astarote e Beelzebul, né? Então quer dizer, Diego, que a quimbanda luciferiana nada mais é do que uma forma de fazer contraposição aos dogmas cristãos? Bom, vamos lá. A quimbanda luciferiana tem mais ou menos, acho que por volta de uns 50 anos, não chega nem a ser muito, né? Por quê? A quimbanda luciferiana ela é uma quimbanda muito recente, né? Ela é uma quimbanda muito recente. Ela é uma quimbanda, de todas as outras quimbandas, ela pode ser considerada uma das quimbandas mais atuais, né? A situação da modernidade hoje. Então ela é uma quimbanda mais moderna, trazendo consigo também fundamentos das quimbandas antigas, né? Ou seja, não existe uma quimbanda luciferiana que surge do nada. Todos os seus adeptos que se dedicam à prática da magia, à prática da bruxaria, ele obtém conhecimento de uma outra quimbanda. Ele obtém conhecimento de uma outra quimbanda, que são as quimbandas de primeira onda. Quais são as quimbandas de primeira onda, né? Quimbanda Nagô, que foi uma das quimbandas, se não a quimbanda mais antiga que se tem aqui em solo brasileiro, né? A quimbanda Nagô, influenciada pelos povos Nagô, né, trouxe muito desses fundamentos e hoje a quimbanda Nagô é considerada hoje uma quimbanda de primeira onda, quiçá a quimbanda mais antiga. As quimbandas de segunda onda, que seriam no caso quimbanda Congo, quimbanda Angola, quimbanda das Almas, quimbanda Malay e por aí vai, são consideradas quimbandas de segunda onda, também muito influenciada por diversas outras tradições, né? E a quimbanda luciferiana considerada a quimbanda de terceira onda, influenciada tanto pela quimbanda de segunda onda, como é o caso da quimbanda Malay, quimbanda Congo e outras quimbandas de segunda onda, e também muitas delas influenciadas por uma quimbanda de primeira onda, que é o caso da quimbanda Nagô. Então, hoje em dia, dizer que a quimbanda, principalmente a quimbanda luciferiana, ela bebe das fontes das outras quimbandas, sim. A quimbanda luciferiana é a que mais bebe de fontes de outras quimbandas. Então, normalmente, a pessoa que funda ou inicia uma tradição de quimbanda luciferiana, ela advém e tem seus fundamentos ligados a essas quimbandas, por assim dizer, né? Ou seja, é uma quimbanda Nagô
Porém, essa Quimbanda Nagô, o seu Tata, que cria a tradição de Quimbanda luciferiana, ele não quer seguir aquela Quimbanda à risca, né? Ele não quer seguir aquela Quimbanda à risca. Então, ele funda uma tradição de Quimbanda luciferiana, né? Onde ele tem uma Quimbanda principal que bebe de uma fonte de uma Quimbanda e torna essa Quimbanda como sendo uma Quimbanda mais fundamental dentro dessa estrutura, mas ele não deixa de flertar com as outras quimbandas. Ou seja, ele também tem o seu estudo, também tem o seu conceito, também tem o seu conhecimento advindo de outras quimbandas, né? Como a Quimbanda Malay, como a Quimbanda Congo e por aí vai. Então a Quimbanda luciferiana, ela é uma Quimbanda que bebe de outras fontes, de outras quimbandas e também de outros conceitos da magia, né? Tanto é que a Quimbanda luciferiana, muitas das Quimbandas luciferianas têm consigo, né, tradições de bruxaria, né? Então tem muitas Quimbandas que flertam com a Goécia, tem muitas Quimbandas que flertam com a bruxaria, tem muitas Quimbandas que flertam com esses conceitos mais europeus, né, de práticas de magia e trazem isso para o culto de Quimbanda. Então quer dizer, Diego, que dentro da Quimbanda se cultua Daimons? Indiretamente sim, porque a partir do momento em que eu faço, né, a alusão da Quimbanda ou maioral como sendo Astaroth, Beelzebul e Lúcifer, como sendo a trindade dessa Quimbanda, então indiretamente essas divindades ou esses daimons são cultuados dentro da Quimbanda. E Diego, então por isso existe o que nós chamamos de Exu Lúcifer, Exu Beelzebul e Astaroth. Bom, dentro desse sincretismo em que maioral é Lúcifer, Astaroth e Beelzebul, né, nós temos sim o Exu Lúcifer e temos também o Exu Beelzebul, que nada mais são que Exus que recebem a nomenclatura destas divindades ou dessas deidades. Exu Lúcifer recebe o nome da divindade Lúcifer, né? Mas ambos são totalmente diferentes. Por que ambos são totalmente diferentes? Exu é o poderoso morto, aquele ancestral, né? Aquele ancestral que teve vida terrena e após o seu desencarne passa a configurar e fazer parte de uma das falanges de Exu e Pombogira, né? Isso dentro do plano espiritual, né? Aonde ele se afiniza a essa egrégora que é Lúcifer, né? Onde ele se afiniza a essa egrégora dessa deidade que é Lúcifer, né? Porém, indiretamente, esse Exu muitas das vezes ele está ligado ou atrelado a um segundo nome ou ao primeiro nome, na verdade, né? Porque o Exu Lúcifer ele apenas é uma nomenclatura, mas o nome da falange principal desse Exu é o Exu Rei das Sete Lira, né? Que é o Exu que encabeça o reino da Lira dentro da Quimbanda, né? Ou seja, Exu Lúcifer nada mais é do que o Exu Rei das Sete Lira. Assim como o Exu Beelzebul, né? É o Exu Mor, né? Ou seja, ele recebe o codinome, ou seja, Exu Beelzebul é de fato recebe essa nomenclatura de Beelzebul, né? Recebendo aí a outorga de ser o mensageiro da divindade Beelzebul, né? Então, na verdade, não é Exu Beelzebul, e sim Exu Mor, que vem com essa nomenclatura, com esse nome Exu Beelzebul. Assim como Exu Rei das Sete Calunga recebe, Rei das Sete Lira, recebe o codinome Exu Beelzebul. Beelzebul não, Lúcifer, né? E Exu, Rei das Sete Encruzilhada, acaba sendo o mensageiro ou o representante da trindade, dessa trindade, ele representando tanto ele, Exu, Rei das Sete Encruzilhada, como Pombogira, Rainha das Sete Encruzilhada, representando Astaroth ou Astarte, né? Então essa é a composição da trindade maioral e que faz nada mais, nada menos do que uma alusão
a essa trindade em contraposição à questão do cristianismo, né? Então quer dizer, Diego, que dentro da quimbanda luciferiana não se cultua daimons? Diretamente não, ou seja, temos os mensageiros deles, seria no caso Exu Beelzebul, Exu Lúcifer e Exu Rei das Sete Encruzilhadas, que nada mais são do que os chefes da quimbanda, né, de cada reino, né, e que fazem uma alusão aí à trindade da quimbanda, né, ou seja, a trindade da quimbanda como sendo Lúcifer, Astaroth e Beelzebul, em contraposição à trindade da Igreja Católica, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nada mais, nada menos que isso. Então, a quimbanda luciferiana ela apenas sofre a influência e recebe também a influência, né, dentro do seu conceito de quimbanda do luciferianismo, que nada mais é do que uma filosofia, né? Uma filosofia que também em algumas ordens luciferianas, né, ordens luciferianas ocultistas, se pratica o que nós chamamos de alta magia e baixa magia. Então, para um luciferiano, né, tipo como eu, em que eu sou sim iniciado numa ordem luciferiana, para nós dentro do luciferianismo ou dentro da nossa ordem luciferiana, a nossa óptica é de que a quimbanda, assim como Palo Mayombe, voodoo haitiano e outros cultos em que se tem ali, onde se pratica o culto aos mortos, né? Ou seja, dentro do voodoo haitiano você pratica o culto aos loás, né? Que também são mortos, né? Tem também no Palo Mayombe, onde se tem também a figura de mortos, onde se configura e se cultua poderosos mortos. Então, a partir do momento em que você tem um culto em que se pratica adoração ou se pratica a manifestação desses poderosos mortos, seja eles loás, seja eles exus e pombogiras, como é o caso da quimbanda, loás, como é o caso do voodoo haitiano, né? É considerado um culto de baixa magia. Então a quimbanda, assim como o Palo Mayombe, assim como o voodoo haitiano e outros tantos cultos onde se prega, né, adoração ou a situação de culto aos poderosos mortos ou aos mortos, né? Então é considerado-se dentro do luciferianismo uma prática de baixa magia. E sim, é feito, no caso, para você adentrar um luciferiano que quer adentrar a um culto de quimbanda, ele precisa ser iniciado, precisa passar pelos rituais iniciáticos de cada tradição de quimbanda, assim como o voodoo haitiano, que também é uma religião, né? E tem sim o seu rito iniciático, assim como o voodoo haitiano, o Palo Mayombe. Então, todo luciferiano que deseja adentrar a uma dessas egrégoras precisa passar por esses ritos iniciáticos, né? Diego, então quer dizer que para você ser um luciferiano, você também precisa passar por um rito iniciático, sim. Um luciferiano, alguém que se considera luciferiano, não é aquele cara que fica assistindo o PDF ou fica vendo o PDF, né, achando que aquilo ali vai te tornar um luciferiano. Não. Dentro do luciferianismo é feito 3 tipos de situação. Uma pessoa, para se tornar um luciferiano, ela precisa passar estar dentro de uma ordem luciferiana, né? Precisa estar dentro de uma ordem luciferiana. Ela precisa ser iniciada, ou seja, ela precisa deixar o grau de neófito e se tornar um iniciado, passar por um rito iniciático, e também precisa ser passado por um rito de pactuação. Então são 3 os casos em que você é um luciferiano. Você passa por um rito iniciático de iniciação àquela egrégora luciferiana, né? E você passa por um rito de pactuação. Então não existe luciferianos que não são iniciados e que não são pactuados. Se a pessoa se autodenomina luciferiano, né, e não passou por um rito iniciático e não passou por um rito de pactuação,
ele não pode ser e nem deve ser considerado um luciferiano, né? Luciferianos passam por ritos iniciáticos e por ritos de pactuação, né? Isso ao longo da sua trajetória luciferiana, né? A mesma coisa é o rito de Quimbanda, né? Dentro da Quimbanda, pelo menos na minha tradição de Quimbanda, você tem iniciações. Cada iniciação dentro da nossa família de Quimbanda te eleva de grau, né? Ou seja, você se inicia dentro da nossa tradição como um inganga, feiticeiro ou feiticeira de Quimbanda, vai se elevando para o segundo grau, para o terceiro grau. Quando chega no terceiro grau, né? No quarto grau, na verdade, quando chega no quarto grau, você é levado para o grau de mama, no caso das mulheres, e para o grau de tata, no caso de mestre, né? Mestre e mama, no caso das mulheres e mestre no caso de homens. E aí ele recebe o título de mestre inganga ou mama inganga. E ali ele recebe mais conhecimento e recebe mais fundamentações dentro da família. Assim como também temos o tata de Quimbanda, que é o último grau, ou seja, o grau de tata e o grau de mameto dentro da nossa tradição de Quimbanda é, por assim dizer, o sacerdote. Então, quando ele chega lá no grau de tata e no grau de mameto, ele já é um cara que chegou e alcançou todos os degraus dentro da nossa tradição de Quimbanda, podendo iniciar pessoas e elevar pessoas até o grau de tata ou mameto. Então, Diego, a Quimbanda luciferiana então não é algo bagunçado? Não, não é. Existem situações bem definidas, ritos bem definidos para que a pessoa chegue ao grau de tata e ao grau de mameto. Então, a Quimbanda luciferiana não é essa bagunça como as pessoas andam falando e que não tem uma tradição, por assim dizer, e que não tem uma árvore genealógica, né? Muito pelo contrário. As tradições de Quimbanda luciferiana, elas têm, né, sim, a sua situação bem definida. E se ela tem a sua situação bem definida, né, cargos hierárquicos e fundamentos bem definidos, né, advindo de outras vertentes de Quimbanda, então ela é considerada sim uma Quimbanda. Então não é somente como muitos magistas de TikTok, né, ou de rede social que fala que a Quimbanda luciferiana, né, não é uma Quimbanda. Mas todas as Quimbandas bebem de uma única raiz, né, que é o culto a Exu e Pombogira. Então, uma Quimbanda que não tem o culto iniciático precedido de prática de culto a Exu e Pombogira não pode ser considerada uma Quimbanda. Uma Quimbanda, um culto de Quimbanda mesmo, é o culto dedicado aos poderosos mortos Exu e Pombogira, né? Então é isso que é uma Quimbanda. E uma Quimbanda luciferiana, para quem não conhece e não entende o que é de fato uma tradição de Quimbanda luciferiana, né? Diego, então, a sua tradição é de Quimbanda luciferiana. E como que eu faço para me iniciar na sua tradição de Quimbanda? Bom, nós temos duas formas de te iniciar. A primeira é através do grupo de estudos básico, onde você vai aprender os fundamentos básicos de uma Quimbanda, né? Ou seja, não é porque é uma tradição de Quimbanda que você não vai aprender os fundamentos básicos para se prestar o culto a Exu e Pombogira. E temos também o grupo avançado, que é um grupo ao qual você vai aprender fundamentos tanto básicos como avançados, e aí você vai galgar o grau e os fundamentos para que você se torne um iniciado dentro da Quimbanda. Então você tem o grupo básico, o grupo de estudos básico, e você tem o grupo de estudos avançados. Óbvio que o grupo de estudos básico é para quem está começando ainda na Quimbanda e quer ainda adentrar e entender a cosmovisão e a prática de Quimbanda dentro da sua vida ou mesmo dentro da sua casa.
mas de uma forma em que a pessoa tenha uma linha de raciocínio única e consiga fazer essa prática de culto a Exu e Pombogira de uma forma correta e de uma forma segura, né? Assim como o grupo de estudos avançados, né? Grupo de estudos avançados, onde você vai aprender desde o básico até o avançado, até poder chegar ao grau de Inganga, que é o cara que já é iniciado. Então, dentro desse percurso, dentro do grupo de estudos avançado, é onde você passa por iniciações como o batismo dentro da Quimbanda, que é o primeiro grau para quem de fato até então não consegue se iniciar, de fato não consegue fazer uma iniciação, mas ele quer se aprofundar, ele quer adentrar a família de Quimbanda, né? Começar a ter fundamentos mais avançados dentro da Quimbanda. Então você passa, né, pelo batismo dentro da Quimbanda, né, até você chegar ao grau de iniciado. Diego, e se eu quiser não me batizar e já me iniciar? Bom, isso precisa ser analisado, avaliado, para que você possa de fato entender a sua situação, tanto financeira quanto espiritual, ver se você realmente tem condições de adentrar a família. Lembrando que o culto de Quimbanda, ele é um culto familiar, né? Ele é um culto familiar. Então, a partir do momento em que você se inicia numa tradição de Quimbanda, você faz parte da família. Você faz parte da família. Então, a Quimbanda ainda permanece sendo culto familiar. Então, você precisa entender que a Quimbanda ela não é uma religião, ela é um culto familiar. Então, quando você adentra a uma família de Quimbanda, você passa a ser membro daquela família, né? E passa a receber fundamentos, instruções e conhecimentos daquela determinada família, né? Então é isso. Então, para o grupo avançado, você vai aprender tudo o que você precisa até chegar ao grau de iniciado, né? Inganga. Ou para você que quer, né, apenas ter e começar um culto básico de Quimbanda, entender essa cosmovisão, entender a parte básica de se ter um culto a Exu e Pombogira de forma segura, né? Então, para você que ainda tá sem grana, né, tá sem grana para começar e logo se dedicar a uma iniciação, né, nós temos o grupo básico e sim, tanto o grupo de estudos básico quanto o grupo de estudos avançados, ele é pago, né? Óbvio que o grupo básico, o valor é simbólico, né? Mas também temos o grupo avançado em que realmente aquele valor, ele é um valor um pouco mais alto, mas é dedicado justamente a se criar o que nós chamamos de caixa, para que você futuramente possa se iniciar. Então é cobrado uma mensalidade para que você tenha aquele conhecimento e aquele conhecimento te leve ao grau de iniciação. Então quer dizer, Diego, que eu posso, durante esse período do grupo de estudos, levantar um dinheiro para poder me iniciar? Sim, pode. O grupo básico é o grupo básico, então a intenção do grupo básico não é fazer você se iniciar, mas é fazer com que você tenha uma introdução, né? Tenha uma introdução ao universo da Quimbanda, ver se você realmente gosta da Quimbanda, ver se você se acostuma com a nossa tradição, com a nossa família, né? Para depois você ir para o grupo avançado e lá ver se realmente você quer de fato se tornar um iniciado. Então o grupo básico é um grupo onde você vai aprender os seus primeiros passos ou ter as suas primeiras fundamentações básicas para se ter um culto a Exu e Pombogira, né? Óbvio que você não vai poder dar consultas, não vai poder atender pessoas nem nada do tipo, mas você quer ter uma introdução, adentrar a um culto de Quimbanda, entender como que funciona a cosmovisão da Quimbanda. Então o grupo de estudos básico é o que você precisa para você adentrar a Quimbanda de uma forma segura. Agora o grupo avançado é para quem já realmente quer se iniciar na Quimbanda, já entende, já quer fazer parte da família e quer se preparar para esse objetivo final,
que é a iniciação, né? E Diego, como que funciona para mim adentrar a esses grupos? Bom, primeiro, entre em contato com a gente no número que está aqui abaixo do vídeo, para você que quer adentrar e conhecer e entender como que funciona os grupos, né? Como que funciona a dinâmica dos grupos, né? Também entender como que funciona a dinâmica, porque nós também temos o desenvolvimento mediúnico, né? Então, para quem mora aqui em São Paulo e quer começar a ter esse desenvolvimento mediúnico, nós também fazemos o desenvolvimento mediúnico presencial. Nós não fazemos desenvolvimento mediúnico à distância. Então, se você mora em São Paulo e quer fazer parte de uma casa de Quimbanda e ter aí a sua introdução e se desenvolver dentro da cosmovisão e da egrégora de Quimbanda, nós teremos também uma vez por mês, nós temos aí o nosso desenvolvimento mediúnico que é presencial, né? Também temos os nossos toques de Quimbanda, então uma vez por mês nós damos o toque de Quimbanda, né, para Exu e Pombogira, para que eles venham, trabalhem a seu favor, para que eles tenham um dia, né, um dia por mês, que eles possam estar vindo na casa, que eles possam estar vindo, trabalhando, desenvolvendo, abrindo caminhos e fazendo tudo aquilo que é permitido que seja feito para que a vida do médium comece a caminhar, né? Então, tanto dentro do grupo avançado quanto dentro do grupo básico, a ideia é justamente fazer com que o médium comece a ter contato com as suas entidades e ali aprender os primeiros fundamentos, né, para que ele possa fazer com que ele e as suas entidades possam ter uma evolução, tanto espiritual quanto material. Então, dentro da Quimbanda, nós frisamos sim a questão do equilíbrio entre a questão material e a questão espiritual. Diferente de outros cultos que já tem o viés mais cristão, em que você cresce espiritualmente, mas materialmente você fica a desejar, né? Dentro da Quimbanda nós não temos isso. Dentro da Quimbanda nós entendemos que você precisa estar em equilíbrio. Então, tem tanto o grupo básico quanto o grupo avançado, nós trabalhamos desta forma. Óbvio que o grupo avançado é já para quem quer de fato ir para se tornar um Inganga, ou seja, ele vai receber fundamentos intermediários, não avançados, mas intermediários até ele se iniciar, né? Até ele poder se iniciar. Agora, a questão do grupo básico é para você que quer ter conhecimentos básicos e começar a ter o seu próprio culto particular de Exu e Pombogira. Não é culto livre, viu? É um culto particular a Exu e Pombogira, porém um culto particular, mas de fato com fundamentos e com uma linha de raciocínio, fazendo com que você tenha esse culto de forma segura, sabendo de fato o que você está fazendo, e não simplesmente fazendo qualquer coisa, acendendo vela para qualquer espírito sem ter nenhum tipo de segurança, né? Então não é culto livre, é um culto introdutório a Exu e Pombogira. Então é isso. Então, se você quiser fazer parte dos nossos grupos de estudo, as informações vão estar aqui abaixo do vídeo. E para você que quer, né? Para você que quer fazer trabalhos, consultas oraculares, trabalhos magísticos de diversas ordens, ou mesmo pactuações, sim, nós também estamos com a agenda aberta para as pactuações, tanto na alta magia com Exu e Pombogira, na alta magia não, na alta magia para as divindades, né? Para a Trindade. Então a gente tem a pactuação com a Trindade separada do culto de Quimbanda, né? Então, se você quer se pactuar com a Trindade, Lúcifer, Astarote ou Beelzebul, nós estamos aí com uma lista de espera, né? Aguardando aí para já ter autorização e começar a fazer as pactuações, né? É praticamente como se fosse sim, você vai adentrar, passar pela sabatina, né? Pela sabatina, porque não é só simplesmente entrar em contato comigo e falar para mim, eu vou me pactuar. Não, é feita uma avaliação, uma entrevista, uma avaliação, ver se você tem condições financeiras e psicológicas também para fazer um ritual de pacto.
Então é avaliado todas essas questões. Também é feita uma consulta oracular, porque dentro da nossa egrégora nós fazemos pactuação, porém é feita a consulta oracular para verificar se você tem condições mesmo de se pactuar, né? Então quando você vem para fazer o ritual de pactuação, você já sabe de antemão com quem você vai se pactuar e qual das divindades da Trindade você vai se pactuar, né? Então já é tudo um processo tanto de entrevista, consulta oracular e finalizando com o ritual de pactuação que é feito aqui no nosso templo e que é presencial. Então nós não fazemos pacto à distância, nós sempre fazemos pacto presencial, assim como também as iniciações serão feitas presenciais aqui no nosso templo em São Paulo. Então, se você quer se pactuar ou se iniciar na Quimbanda, você vai ter que vir. Se você é de outro estado, você vai ter que vir a São Paulo, né? Ou se você também é de outro país e quer se pactuar e quer se iniciar na Quimbanda ou se pactuar na alta magia com a Trindade, você vai ter que vir de fora para cá para fazer o seu ritual aqui no nosso templo, beleza? E Diego, a pactuação é de quantos dias? Ritual de pactuação, em média, um dia. Algumas horinhas aí vai se passar uma sabatina aí dentro do ritual, né? Algo simples, mas que possui grande fundamento. Então a pactuação é feita em um dia, né? Já o rito de iniciação na Quimbanda, dentro da minha tradição, dentro da minha família, é de 3 dias, né? Então, estamos aqui organizando a casa, estamos aqui fundamentando a casa e sim, nós estamos aí à disposição para você que quer se iniciar e para você que quer se pactuar, né? Então, uma vez que você entra em contato com a gente para qualquer uma dessas situações, é necessário fazer uma consulta oracular, é necessário fazer uma avaliação para ver se de fato você tem condições não só financeiras como psicológicas para adentrar a um culto tão sério. Porque tanto o culto de Quimbanda quanto uma pactuação na alta magia com a Trindade é algo muito sério. Então não é como vender pão na padaria, né? Então você precisa de ter responsabilidade. E Diego, então quer dizer que vocês também fazem pactuação na Quimbanda? Na Quimbanda nós fazemos pactuação com Exu e Pombogira. As pactuações com a Trindade Luciferiana é na alta magia, né? Então são duas coisas separadas, são dois viés totalmente separados, né? Pactuação com a Trindade Luciferiana é na alta magia, iniciação ou pactuação na Quimbanda é com Exu e Pombogira, beleza? Então é isso. E Diego, vocês têm outros rituais? Também temos rituais e trabalhos para diversas situações, né? Fazemos todos os tipos de trabalho aqui na nossa casa. Então, se você quiser, né, entrar em contato com a gente para fazer consultas oraculares ou trabalhos ou participar de nossos rituais, só entrar em contato com a gente e aqui a gente vai poder dar para você todas as informações, beleza? Então é isso. Um abraço a todos, sucesso, fui!